Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja com você e com toda a sua família. Eu sou Márcio, estamos unidos no propósito de evangelizar aqui no canal Evangelizar. Quero agradecer a você que evangeliza junto comigo, agradecer a você e desejar as boas-vindas àqueles que estão chegando pela primeira vez. Esse canal é de evangelização da Igreja Católica Apostólica Romana e estamos com o único propósito de levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo a todos e a todas. Então, dando sequência à o nosso estudo, a nossa partilha dos pecados capitais, hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é muito previsível, ele existe na nossa casa, na nossa família, na nossa vida como um todo. É a gula. Então, o que é esse pecado capital? O que ele causa na nossa vida? O que ele pode trazer de malefício para a nossa vida? Então, tudo isso nós vamos meditar, nós vamos partilhar hoje aqui no canal Evangelizar. Então, agradeço desde já o seu like, agradeço o seu compartilhamento, agradeço o seu comentário e desde já peço a nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe você e a toda a sua família. Para começar bem, vamos pedir a graça do Espírito Santo, que é Ele que nos ilumina, que nos dá força para poder seguir nesse trabalho de evangelização. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje o tema é a gula, o pecado da gula. O que isto traz de consequência para a nossa vida? O que é esse pecado da gula? Então, esse pecado ele consiste no excesso de comer ou beber. Uma forma desequilibrada destas duas ações pode trazer consequências graves, tanto para a nossa saúde física como a nossa saúde espiritual. E é importante aqui lembrar que esse tipo de pecado não se relaciona para com aquelas pessoas que se encontram acima do peso. Não é neste aspecto que nós temos esse pecado da gula. É lógico que o descontrole dentro desta ação de comer demais ou beber demais, isso vai trazer uma consequência grave na nossa vida. E a gente sabe que os alimentos que hoje nós temos, bebidas, sempre trazem substâncias que podem trazer consequências aí graves à nossa saúde. A gente tem aí alimentos que podem nos fazer mal, assim também como bebida. Uma pessoa que excede na comida, excede na bebida, ele pode passar mal. Então precisa-se ter um equilíbrio dentro dessa condição para que isso não nos faça mal. E é lógico, é preciso lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. Nós precisamos pensar na nossa saúde física e na nossa saúde espiritual. E a igreja nos ensina, 3 práticas interessantes para poder lidar com isso: o jejum, a oração e a esmola. 3 práticas são remédio para a alma. O jejum, que nos ensina a poder domesticar os desejos da nossa carne. Quantas e quantas
vezes a gente se depara, né, com situações em que a gente perde o controle em relação a certo tipo de alimento. Então o jejum vai nos auxiliar nesse e lógico também o jejum que a igreja ensina. Toda sexta-feira você pode estar fazendo jejum, tá? Temos também a quarta-feira de cinza, que também é indicado o jejum, a sexta-feira santa também. Então são práticas em que o cristão ele precisa ter esse hábito, né? Saber que o jejum é uma prática saudável para a alma, e a carne vai entender que nós temos esse equilíbrio. Aí temos a oração, que é um fator fundamental para todo cristão. A oração é o nosso relacionamento com Deus. E um cristão que não reza, que não faz as suas orações, é um cristão que fica enfraquecido na fé. E a gente sabe que essa fraqueza pode nos levar também a situações difíceis na nossa vida em si, né? E a caridade, que nos faz olhar o próximo, o sofrimento do próximo. E isso nos auxilia a também partilhar aquilo que nós temos. Então, principalmente, aprender a equilibrar os desejos da carne é lembrar do outro, do sofrimento em que o outro também está passando. E isso nos ajuda também a evitar que esse tipo de pecado ele continue na nossa vida. O que fazer para evitar esse tipo de pecado da gula na nossa vida? Essa é uma pergunta que você deve estar se fazendo. Então aqui tem umas dicas, tá? Primeira coisa é tomar a decisão de ser fiel àquilo que a igreja ensina. Então requer a nossa fidelidade aos conselhos da Mãe Igreja. Segundo, cultivar a temperança. O que é a temperança? É uma virtude que modera a nossa sobriedade em relação ao consumo da comida ou da bebida. Então, ter esse equilíbrio, aquilo que a igreja nos ensina também a prática do jejum, lembrando que o Código do Direito Canônico 1251 estabelece que na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa são dias obrigatórios de jejum. Lembrando que o jejum não é um regime, tá certo? O jejum não é uma dieta, é uma prática espiritual que trata exatamente de forma única a oração e a penitência. E é lógico, a obrigação se inicia aos jovens a partir de 14 anos, com exceção de grávidas e os necessitados, que lógico, né? Uma pessoa que é necessitada, a igreja ela entende que neste dia essa pessoa já passa por necessidade, então ela não tem a obrigação de fazer o jejum. E aí a nós, né, aos cristãos, cabe fazer aí a nossa caridade, né? Então, nesses dias específicos obrigatórios da igreja, a gente leva o alimento para aquela pessoa que está necessitada. São práticas que nos ajudam exatamente a viver essa consistência e de equilíbrio, né? O espírito e a carne. Então, dicas importantes para que a gente possa evitar esse pecado da gula na nossa vida. A carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 17, diz o seguinte: Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos, São João da Cruz já nos ensinava que
o jejum ajuda a cortar o amor aos prazeres deste mundo. Veja, palavra de um santo. O jejum nos ajuda a cortar o amor aos prazeres deste mundo. E o que é que nos traz prazeres, né? Dentro de tantas situações? Os prazeres da carne são esses fatores que levam a nossa vida ao pecado. E aqui, na leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, nos ensina exatamente isso. É preciso que dentro dessa circunstância nós saibamos domesticar, equilibrar os prazeres da carne. Porque muitas vezes os prazeres da carne, elas nos levam ao pecado. E lógico, né? A própria palavra diz que elas são opostas ao do Espírito. O Espírito que se alimenta da oração e a carne que deseja o tempo todo, que é carnal. E às vezes a gente, demasiadamente, a gente exagera, né, nos alimentos, nas bebidas. Quantas e quantas pessoas aí sofrem com problemas de saúde por conta de uma alimentação muitas vezes desregrada? Quantas e quantas pessoas sofrem, por exemplo, uma questão da bebida? A gente sabe que a bebida alcoólica, ela traz sérios malefícios para a saúde do corpo. E a gente está vendo aí, né, várias situações, as pessoas, quando ingerem bebida alcoólica, elas causam situações e que depois vão se arrepender, né? No trânsito, em casa, na família, são situações que podem destruir a família. Então a gente precisa ter essa consciência de que nós temos essa força, essa coragem, através do Espírito Santo, em domesticar os desejos da carne e os desejos do Espírito. Então, são contrários. Então, nós precisamos do apoio, da força do Espírito Santo para poder trabalhar e evitar que esse pecado da gula ele se transpasse na nossa vida e no nosso coração. Então, finalizando essa parte dos pecados capitais, falando da gula, eu quero agradecer a você que nos acompanha, a você que deixa o seu like, curtir, a você que evangeliza junto com um convite especial para que você possa divulgar esse vídeo, né, a outras pessoas e possa, junto comigo, evangelizar. É importante que nos unamos em oração, que haja esse apoio entre os irmãos para que nós possamos levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo a todos e a todas. É um compromisso, é uma missão que é nossa, todos, de uma forma geral. Então, muito obrigado pela sua participação, por estar junto comigo neste canal de evangelização. Vamos encerrar pedindo a nossa mãezinha do céu que interceda por nós, por nossa família e que nos fortalecemos aí contra essas práticas dos pecados capitais, em específico hoje a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no canal Evangelizar. Deus está contigo. Nesta hora que você está vivendo, neste momento que você está vivendo, as tribulações que você está vivendo nesta hora, Deus está com você nesta hora. Para de ficar mendigando o amor das pessoas. Para de ficar mendigando a atenção das pessoas. Para de dizer que você está sozinho. Para de se sentir angustiado. Olha para dentro de você e enxerga. Existe um Deus que te vê, existe um Deus que te olha, existe um Deus que está contigo e está sofrendo com você. As tuas dores, os teus sofrimentos. Deus está com você. Isto é promessa. Que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.